Inácio, já faz mais de 5 anos que eu vejo você falando sobre o acesso anterior eficiente para prótese de quadril, mas uma curiosidade que eu tenho, eu comecei a ver outras pessoas falando disso também. Eu queria saber, afinal de contas, qual é o diferencial? O que é esse acesso anterior eficiente que você tanto fala? Vamos lá, que hoje eu vou detalhar para vocês, para que não reste nenhuma dúvida. Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho. Já são quase 15 anos de dedicação às técnicas minimamente invasivas como soluções para os problemas do quadril e do joelho. Tanto oferecer isso para os pacientes, como trazer esse conteúdo para vocês no nível bem profundo. Inclusive, esse tema do vídeo de hoje é talvez o suprassumo, vamos dizer assim, da técnica minimamente invasiva para a realização de prótese de quadril. Vamos destrinchar para vocês hoje o porquê que se chama acesso anterior eficiente, da onde veio esse termo e qual o diferencial dele em relação ao acesso anterior convencional, vamos dizer assim, e até mesmo em relação às outras técnicas de prótese de quadril. Antes de iniciar, não custa pedir para vocês, se você se interessa por essa temática de prótese de quadril, de técnicas minimamente invasivas, de inovações, já dá a sua curtida, se inscreve aqui no canal e espalhe esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas que você puder, além de me seguir lá no Instagram, no @dr.inaccioventura, para acompanhar o cotidiano de um cirurgião de quadril e dos pacientes, obviamente, que são submetidos a essas técnicas. Vamos começar relembrando, então, que somente aqui no canal são 5 vídeos extremamente completos abordando o tema acesso anterior para a prótese do quadril. Minto, 6 vídeos, porque tem um que é um vídeo bem geral, onde eu explico tudo em detalhes e apresento a literatura, outro que eu correlaciono a técnica do acesso anterior com a realização de próteses bilaterais simultâneas, operar os 2 quadris ao mesmo tempo, e uma série de 4 vídeos onde eu destrincho várias qualidades e peculiaridades já do acesso anterior eficiente, introduzindo esses conceitos para vocês. Mas hoje a gente vai mostrar na prática, vamos dizer assim, qual é o diferencial realmente, assim, o creme de la creme dessa técnica e o que isso representa para você, paciente, que vai se submeter a ela. Começar relembrando, então, as qualidades e diferenciais, características técnicas do acesso anterior para a prótese de quadril, seja ele da forma que for realizado. São qualidades e características gerais para a técnica do acesso anterior direto para a prótese do quadril. Obviamente, desde que respeitados todos os princípios e de que a técnica seja bem executada. Que o seu cirurgião tenha experiência com essa técnica há muitos anos e saiba fazer a melhor prótese da vida dele através dessa técnica. Então, a primeira grande qualidade, e que inclusive nomina a técnica, vamos dizer, é de que o acesso anterior direto é uma técnica em que a prótese de quadril é colocado pela frente do quadril, pela frente da coxa. E que, além disso, o cirurgião chega ao seu quadril por um trajeto que já existe pela natureza, entre os músculos, respeitando toda a anatomia muscular da região da coxa e do quadril. Logo, nenhum tendão ou músculo é cortado, absolutamente nenhum. Como eu estou entrando pela frente sem cortar nenhum tendão e nenhum músculo, todos os tecidos posteriores da região glútea são absolutamente preservados. A cápsula posterior e os tendões, músculos posteriores ficam intactos, assim como os tendões laterais e músculos laterais, que são essenciais para a potência muscular e equilíbrio biomecânico da bacia, que fazem você andar sem mancar. Por exemplo, o famoso glúteo médio, ele fica intocado também por essa técnica. E o que isso representa na prática para você, paciente? Em primeiro lugar, um muito menor risco de luxação posterior. Logo, se eu tenho menos risco da minha prótese deslocar, sair do lugar para trás, quando a maioria das vezes que acontece isso é com o quadril dobrado, aquela história de você não sentar em lugar baixo, cuidado com o vaso sanitário, não cruze as pernas, nessa técnica esse risco é quase inexistente da prótese sair para trás, porque tudo está preservado. Logo, se eu tenho menos risco, eu tenho menos medo, logo permite-se mobilidade mais precocemente. Mobilidade mais ampla e mais precoce. O paciente, logo nos primeiros dias após a cirurgia, quando ele sai do hospital, ele já pode sentar no seu vaso sanitário, ele pode dormir deitado de lado, ele pode entrar mais tranquilamente no automóvel, ou seja, não precisa ter toda
toda aquela preocupação, aquela neurose com dobrar o quadril, porque o risco de luxação posterior é muito reduzido, já que eu entrei pela frente e não cortei nenhum tendão e nenhum músculo. Uma segunda grande vantagem, advinda desse fato da gente não cortar nenhum tendão e nenhum músculo, é que se eu não cortei, eu não preciso esperar cicatrizar. Eu não preciso aguardar o prazo da natureza para esses músculos e tendões voltarem à sua situação habitual. E eu também tenho menor inibição neuromuscular, ou seja, como o músculo está intacto, o cérebro não precisa se preocupar em adormecer aqueles tecidos ali e diminuir o estímulo para ele, porque eles estão intactos. No que isso representa para você, paciente? Primeiro, numa reabilitação extremamente mais acelerada, e a maioria dos trabalhos mostra isso, tá? Dentre todos os acessos, é o acesso que tem a recuperação funcional mais precoce, ou seja, nas primeiras 6 semanas é o acesso que vai te deixar capaz de fazer mais coisa dentre todos. Isso é o que a maioria da literatura mostra. Então as coisas do dia a dia ficarão mais fáceis e mais práticas de serem feitas. Por exemplo, comparando com o acesso posterolateral, você vai poder sentar com mais naturalidade, mais precocemente. Comparando com o acesso lateral, aquele que alguns cirurgiões gostam, que corta o glúteo médio, você vai poder caminhar muito mais precocemente e apoiar o seu peso na perna, porque eu não preciso esperar o músculo mais importante da pelve cicatrizar. Adicionalmente, se eu não tive lesão desses tendões e músculos, se eles não foram cortados, logo também não tive aquela inibição neurológica para os músculos, eu tenho um menor trauma geral cirúrgico. Com isso, alguns trabalhos, isso não é um consenso, mas mostram uma redução da incidência de dor pós-operatória, pelo menos mais precocemente, e o risco de mancar também diminuído, especialmente quando comparado com alguns acessos, por exemplo, com esse em que há um corte do glúteo médio, que é o acesso lateral ou acesso de Hardinge. Uma terceira característica e qualidade do acesso anterior em relação à maioria dos outros e qualquer acesso anterior direto é que você é operado deitado na mesa com a barriga para cima. E a gente já vai mostrar como é que é essa posição, que eu tenho uma surpresinha para vocês aqui, tá? E o que isso representa, eu estar deitado de barriga para cima? Isso traz mais segurança para uma eventual necessidade de intervenção anestésica, ou seja, os colegas anestesistas preferem muito que a gente opere o paciente com a barriga para cima, porque apesar de ser muito raro qualquer complicação com essa cirurgia, se eu tiver uma intercorrência, é muito mais fácil manejá-la, o anestesista consegue resolver muito mais rápido com um paciente de barriga para cima, do que quando o paciente está deitado de lado, como em algumas outras técnicas, por exemplo, no acesso posterolateral e algumas pessoas que fazem lateral também nessa posição. Além disso, você estar deitado normalmente na mesa facilita a realização de exames de imagem, e isso me garante um mecanismo de conferência de que o posicionamento da prótese está impecável, está ideal, do jeito que eu planejei no pré-operatório. É bom lembrar que, juntamente à qualidade do implante utilizado, a posição em que a prótese fica ao término da cirurgia é o fator mais relevante para a durabilidade desse implante. Ou seja, eu tenho que ter uma prótese muito bem posicionada, além de ser de boa qualidade, obviamente, para que esse implante dure muitas décadas, quiçá a vida inteira. Operar o paciente com a barriga para cima e ter a facilidade de fazer exames de imagem transforma isso numa maneira mais prática de eu conferir, e eu tenho mais segurança ao longo da cirurgia, ou seja, com a possibilidade de corrigir se for necessário, de deixar o implante do jeito que eu queria. Tá bom, Inácio? Nossa, mas já são muitas vantagens e características interessantes somente de ser o acesso anterior direto para colocar a prótese. Ainda tem diferenciais e mais potenciais qualidades do acesso anterior eficiente? Sim, tem sim. E agora a gente vai começar a falar dele. Do que diferencia o acesso anterior eficiente do acesso anterior direto, ou os acessos anteriores diretos, todos os outros que já têm essas qualidades que eu falei agora há pouco para vocês. Primeiro, começar dizendo que este termo não foi um termo criado pelo Inácio, tá? Não estou inventando, não é uma coisa da minha cabeça. Esse é um termo que foi descrito inicialmente por um professor belga que chama Dr. Christophe Corten, da qual eu sou um fã incondicional. Ele é meu ídolo porque ele criou muitas coisas para viabilizar essa técnica. Então eu realmente o idolatro por tudo que ele me permitiu oferecer aos meus pacientes. E ele já havia apresentado isso em alguns congressos e alguns cursos. Mas essa publicação aqui, ele deixa claro parte do conceito do acesso anterior eficiente. E no que ele se baseia? Primeira coisa, o acesso anterior eficiente é um acesso anterior, com todas as características que a gente já falou aqui, realizado numa mesa cirúrgica convencional, numa mesa simples. Eu não preciso de mesa especial, porque existe uma parcela de cirurgiões que fazem acesso anterior que precisam de mesas especiais, mesas de tração. Só que tem um grande problema nisso. O que você, paciente,
precisa saber e para que te interessa saber a diferença entre uma técnica ser realizada na mesa convencional e a outra precisar de uma mesa especial? Vou te dizer, porque essas mesas especiais são caríssimas e elas são fornecidas ou pelo hospital, o hospital precisa ter uma mesa dessa que custa aí $1 milhão, vamos dizer, ou empresas fornecedoras de prótese, o mesmo fabricante que fabrica uma prótese tem mesas especiais que podem ser levadas para qualquer lugar. No entanto, se eu tenho um fabricante que tem aquela mesa, eu fico vinculado a ter que usar aquela prótese para ter acesso àquela mesa. Ou se eu tenho um hospital que tem aquela mesa caríssima, eu fico vinculado a ter que levar o meu paciente para aquele hospital. Mas e se aquele não for o melhor hospital que eu acho? E se aquela não for a melhor prótese para aquele caso especificamente? Então, a primeira grande vantagem de se fazer numa mesa convencional, e eu valorizo muito isso em toda a minha prática médica, é a autonomia. Eu ter completa autonomia em relação a um tipo de implante, um fabricante de prótese, e em relação ao hospital, me permite levar o meu paciente para ser operado em qualquer hospital, no hospital que nós julgarmos o melhor para ele, utilizando a prótese que for a melhor para o quadro dele, para o caso específico dele, porque eu consigo fazer, com essa técnica do professor Korten, o acesso anterior em qualquer mesa. Isso é uma grande vantagem. Primeiro, porque nós estamos falando de um país como o nosso. Então isso representa a democratização do acesso a uma técnica tão bacana. Então, pacientes em qualquer lugar do país, desde que o cirurgião saiba executá-la e tenha experiência, vão poder ser submetidos a uma cirurgia dessa, que lugares que às vezes não teriam dinheiro para adquirir essa mesa. Então essa é a primeira vantagem, disseminar uma técnica que tem tantas qualidades. E a segunda é essa da autonomia que eu falei, de não direcionar escolhas tão essenciais. A gente sabe que a qualidade da prótese e a melhor indicação de determinada prótese para determinado tipo de paciente, perfil e indicação de caso é o que vai determinar muitas vezes quantos anos aquela prótese vai durar. Isso é uma escolha imprescindível à qualidade da prótese. Eu não posso ter qualquer outro fator que me leve a escolher uma prótese que não é a perfeita que eu acharia para aquele caso. Em relação ao hospital também, a escolha do hospital é uma das escolhas mais importantes que você junto ao seu cirurgião podem fazer, porque um hospital de extrema qualidade é que vai te oferecer uma experiência única e a segurança necessária para realizar um procedimento que vai definitivamente mudar o resto da sua vida. Uma outra vantagem, que aí é objetiva e trazendo dados da literatura, interpretação de dados da literatura, é que nos principais séries de casos do professor Korten com essa técnica, foi apresentado um índice geral de complicações menores, complicações pequenas, porque são sempre assim, a imensa maioria das vezes, menor do que de quem executa essa técnica com essas mesas especiais, porque são mesas que normalmente onde o cirurgião perde um pouco da capacidade de medir algumas coisas, de sentir a tensão muscular, porque a mesa está fazendo parte desse trabalho, tá? Então, alguns dados, isso também não é um consenso, mas mostram que tem uma tendência a um menor número de complicações quando você faz essa técnica do acesso anterior na mesa convencional em relação à mesa de tração. Outra característica do acesso anterior eficiente, que nem todos os acessos anteriores seguem essa linha e essa característica, é da incisão de pele ser aquela incisão na linha da prega de pele do biquíni, que vocês me veem muitas vezes mostrar em outros vídeos aqui. E dando exemplo, inclusive, do caso da Madonna, tem um vídeo que eu dou esse exemplo, que foi a técnica utilizada por ela. Os pacientes mostram seus casos muitas vezes lá no Instagram. Então é aquela incisão que segue uma linha natural, feita pela natureza. Logo, isso permite uma cicatrização muito mais fisiológica. E o que isso representa para você, paciente? Em primeiro lugar, segurança, ou seja, condição de pele também é uma coisa essencial para o sucesso de uma cirurgia, porque muitas vezes uma complicação que exista na pele pode levar a algo pior. A pele tem que cicatrizar bem, especialmente em pacientes que têm dificuldade com a cicatrização. E aí a gente está falando de pacientes diabéticos, de pacientes tabagistas que fumam, de pacientes com doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, que usam medicações que atrapalham a cicatrização muitas vezes. Em pacientes um pouco mais idosos, obesos e às vezes subnutridos, ou seja, existem muitos pacientes que estão acima do peso ou até mesmo idosos
E às vezes essas duas condições estão juntas que a gente acha que a nutrição deles está muito adequada. Mas não, eles comem bem todos os dias da vida. Comem bem em termos de quantidade, mas com má qualidade. Quando nós solicitamos os exames, está faltando proteína, porque o idoso tem mais dificuldade de absorver proteína. O obeso também. Então eu tenho um paciente obeso às vezes, ou um paciente aparentemente rígido, mas que está subnutrido e que a cicatrização pode estar prejudicada. Eu tenho pacientes com deficiência de vascularização, às vezes pela idade, por insuficiência vascular, por varizes. Eu tenho também uma condição de cicatrização pior. Logo, eu ter uma técnica e um tipo de corte na pele que favoreça a cicatrização não é só estética, é segurança para a prótese. E eu tenho sim, obviamente, uma vantagem cosmética, uma vantagem estética. E quem primeiro descreveu a incisão em biquíni foi um professor da Suíça, Dr. Michael Leunig. Ele mostra isso no trabalho dele, que é o tipo de incisão e de cicatriz esteticamente mais bonito entre todas, tá? E entre os próprios pacientes também relatando isso. Ah, mas é importante, Inácio, a estética? Não me preocupa, eu só quero acabar com a minha dor. Ok, mas se eu posso também acabar com a sua dor, colocar uma prótese bem posicionada, que pode durar muitas décadas, e também te dar uma cicatriz extremamente cosmética, por que não? Até porque estética não é besteira. Isso envolve autoestima. Nós operamos hoje em dia cada vez pacientes mais novos. Nós operamos meninas de 30 anos, de 28 anos, de 32 anos, com necrose da cabeça do fêmur, com doença reumatológica, com sequelas de doenças na infância, como Legg-Calvé-Pertz, displasia, epifisiólise. São meninas que querem ter uma cicatriz mais cosmética para ficarem mais seguras com o seu marido, com o seu esposo, para terem uma vida sexual ativa sem que fiquem preocupadas com a sua autoestima em se despir na frente de um companheiro. Então, estética não é besteira, é também importante. E a incisão tipo biquíni oferece isso também. Uma terceira vantagem é que, comparando com o acesso longitudinal, ou seja, o corte reto na pele, que outras técnicas de acesso anterior oferecem, também nesse trabalho do professor Leunig, ele mostrou que há uma redução da incidência de uma certa dormência na pele, uma certa região de formigamento. Isso às vezes acontece com o acesso anterior. É bom que fique claro, a maioria das vezes isso desaparece. Mas com o acesso tipo biquíni no trabalho dele, ele relatou que apenas 0,5% se dizia ter desconforto real com essa dormência. Ou seja, 99,5% dos pacientes não tinha dormência nenhuma, ou se tinha uma mínima dormência, ou na verdade uma leve redução de sensibilidade ao toque, isso não incomodava em nada eles nem lembravam que tinha. É um índice muito menor do que a média de quando o acesso é um acesso reto, longitudinal. Também mais uma vantagem da incisão tipo biquíni, característica do acesso anterior eficiente. Para falar dessa outra vantagem aqui, vamos para a surpresinha que eu falei que tinha para vocês, mostrar esse modelinho aqui, olha. Olha quem veio me ajudar aqui, é o Joe, o nosso modelo humano do esqueleto, para a gente mostrar algumas coisas essenciais que eu estou falando para vocês aqui. Até sentei para conseguir aparecer para vocês e mostrar essas coisas. Então, adicionalmente, operar o paciente nesta posição, que a gente chama de decúbito dorsal, barriga para cima, ou seja, isso é a posição fisiológica, isso é uma posição natural para nós na vida. Operar o paciente assim, alguns trabalhos também já mostraram, e nos outros vídeos aqui do canal coloquei, citei essas referências, mostram que posicionar a minha prótese no paciente desta maneira, de uma maneira natural, em que a coluna dele está relaxada e a relação dela com o quadril está mantida anatômica, é a maneira que me dá o posicionamento do implante mais adequado quando comparado a outras posições em que o paciente está. Além disso, se eu estou numa mesa convencional, não é uma mesa de tração, como eu falei, as pernas estão livres, as suas duas pernas. Então, eu tenho primeiro aquela maneira de conferir o posicionamento da prótese que eu falei para vocês no início do vídeo, com exames de imagem rapidamente feitos, radiografias no intraoperatório, mas muito mais importante do que isso, é a única técnica que me permite, com essas duas pernas livres, eu olhar e ter a certeza de que as pernas estão idênticas. Então, eu tenho um maior número de mecanismos de conferência para garantir que o comprimento das pernas ficou do mesmo tamanho. Tem um vídeo que eu falo só disso aqui. Quer dizer que outras técnicas não atinjam isso? Claro que atinge. Um cirurgião experiente, com planejamento adequado, vai deixar suas pernas do mesmo tamanho, independente da técnica. Mas essa é a que me dá o maior número de mecanismos de conferência. Porque eu posso fazer uma radiografia, eu posso
colocar um calcanhar ao lado do outro aqui e ver que os dois estão iguais, eu palpo as duas patelas e vejo que as duas estão na mesma linha, eu dobro as suas pernas no meio da cirurgia e olho de lado como eu estou olhando aqui e vejo que as duas estão alinhadas. Eu levanto o seu quadril no meio da cirurgia, 90 graus, e vejo que também estão na mesma altura. Então, isso me garante de várias maneiras que eu coloquei a prótese do jeito que eu queria, de um jeito mais próximo do ideal, porque você está numa posição natural para a vida e com vários mecanismos de conferência. Fora a facilidade de se executar os testes de estabilidade da prótese. Depois que eu coloco a prótese, eu vejo como é que você vai sentar, cruzar a perna, deixar cair, fazer mobilidades na sua aula de yoga, tudo isso, tá? Eu só consigo fazer isso quando o paciente está deitado nessa posição e com as pernas livres numa mesa convencional. Se vocês não estão entendendo a diferença, tem um vídeo que eu abordo isso e mostro o bonequinho, mas é mais ou menos assim. Quando nós fazemos o acesso posterolateral, e eu também executo a técnica posterolateral, fiz mais de 10 anos essa técnica e ainda utilizo numa minoria dos casos quando é necessário, nós operamos o paciente assim, ó, deitado de lado, tá? Você fica deitado de lado e nós utilizamos presilhas, a gente prende e trava, bloqueia a sua pelve aqui para que você não caia e não fique mexendo. Só que quando eu prendo aqui, isso altera o posicionamento da minha coluna com o meu quadril, porque eu estou numa posição que a gente prendeu, que a gente escolheu, que não necessariamente é a sua posição natural. E eu tenho muito mais dificuldade também de fazer essas medições de comprimento entre as pernas, porque se você tiver um pouquinho para frente, essa perna aqui fica maior. Se você tiver um pouquinho para trás, essa perna aqui fica menor. E não necessariamente essa medida é real. Essa é uma dificuldade. E a cereja do bolo, ou seja, o grande diferencial do acesso anterior eficiente, que foi uma criação do professor Korten, ajudou a desenvolver isso, é o uso de um conjunto completo de afastadores especiais. Ou seja, ele desenvolveu afastadores que nós utilizamos para afastar os seus tecidos de maneira muito eficiente e conseguir colocar a sua prótese sem machucar nada, sem cortar os tendões, sem cortar os músculos, trabalhando num espaço muito pequeno, incisões de 8, de 10 centímetros. Eu preciso de desenvolver afastadores especiais que sejam projetados para conseguir me dar a exposição que eu preciso para colocar a prótese da melhor maneira sem machucar os tecidos ao redor. E eles são impecavelmente desenvolvidos, inclusive com detalhes para que não machuquem a sua pele e uma série de outras coisas. A curvatura especial. Além de desenvolver o afastador em si, ele desenvolveu esse apetrecho aqui, tá? Que é como se fosse um auxiliar de luxo nosso, estático. Ele tem uma mola, é um cabo com uma mola que trava, que me permite fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Eu posiciono o afastador onde eu quero, no seu acetábulo, para colocar o seu componente acetabular da melhor maneira. Claro que essa aqui não é necessariamente a posição que a gente coloca dentro da cirurgia, mas é só para vocês entenderem. E ao invés de eu ter que ficar uma pessoa, um ser humano, puxando isso aqui, porque a pessoa não consegue controlar a força que ela faz em cima dos tecidos, é muito melhor eu utilizar isso aqui, que eu prendo aqui, aperto essa molinha que eu mostrei para vocês e prendo a alça na mesa de cirurgia, em qualquer mesa que seja. Uma aqui, a outra aqui. Olha como é que fica essa construção. Eu tenho um afastador eficiente, parado, preso, sem a necessidade de uma mão humana puxando, com uma força controlada e fixa. Logo, eu faço a tensão que eu, como cirurgião, quiser, eu escolho, então é mais fácil o cirurgião controlar a tensão que ele quer e paro ali, travo, e ele fica paradinho o tempo que eu precisar na cirurgia. E é claro que não é só um afastador que a gente utiliza na cirurgia, a gente utiliza vários em determinados locais para ter essa melhor exposição e conseguir colocar a prótese, como eu falei para vocês. Eu vou colocar aqui ao lado fotos de um outro modelo com os afastadores todos nas posições que a gente quer e do intraoperatório para vocês entenderem como é que funciona esse esquema todo na hora do uso real. Mas que vantagens isso aqui traz na prática para você, paciente? Olha, se eu tenho necessidade de menos gente no campo cirúrgico, se eu tenho menor manipulação, porque fica estático, se eu tenho uma força controlada, isso já está aprovado também em uma apresentação do professor Korten,
neste trabalho aqui, que isso gera uma menor resposta inflamatória do teu organismo. Logo, potencialmente menor sangramento, menor dor e recuperação mais acelerada. Além de uma sensação geral de bem-estar maior, porque eu tive menos processo inflamatório e potencialmente um menor risco de contaminação, porque são menos mãos aqui e menos gente ao redor da tua ferida cirúrgica num ambiente altamente controlado e esterilizado, que é o ambiente do centro cirúrgico. Além de tudo isso, e esse foi um dos intuitos do professor Korten também, isso aqui transforma a técnica do acesso anterior eficiente numa técnica mais reprodutível. O que quer dizer isso? Se eu facilitei a maneira para executá-la e permiti uma exposição melhor, onde há, vamos dizer assim, menor influência das dificuldades, se o paciente é um pouco mais obeso, se o paciente é um pouco mais musculoso, como a gente opera muitos esportistas, isso aqui me permite que as cirurgias sejam mais equivalentes, ou seja, operar um paciente com essas dificuldades técnicas mais forte, com um encurtamento maior da perna, com um caso mais complexo, com obesidade, fica mais parecido com operar um paciente de um caso habitual. Logo, eu expando as minhas indicações, eu consigo indicar o acesso anterior eficiente para um número maior de pacientes. Claro, isso tudo após você desenvolver experiência com a técnica. Mas vocês veem a gente cada vez mais mostrando casos extremamente complexos e que a gente conseguiu resolver por essa técnica. Eu diria que hoje, na última estatística que eu fiz, cerca de 95% dos meus casos habituais de artrose, necrose, artrites são resolvidos pelo acesso anterior. Eu praticamente só não uso o acesso anterior eficiente quando eu preciso retirar alguma placa, o paciente já tem cicatrizes posteriores ou laterais e que eu quero, por alguma indicação, eu acho que é melhor fazer o acesso posterolateral. Mas isso aqui me permite expandir a indicação para um número muito maior de pacientes. Vejam só a qualidade disso aqui. Até agora está paradinho aqui, mesmo fora das condições ideais, ele está paradinho e não se moveu sem eu tocar nele nenhuma vez. Antes de encerrar, para ficar ainda mais claro, eu vou mostrar para vocês como é que é no outro modelinho que tem alguns músculos colocados na pelve, como é que ele afasta a musculatura, para que fique mais fácil vocês entenderem e correlacionarem também com figuras que eu vou colocar aqui ao lado. Olha só, neste modelo aqui, só com um pedaço do quadril como se o paciente estivesse naquela mesma posição do outro modelo, deitado, mas se vocês olharem aqui é o quadril, esse é o espaço onde nós entramos entre essa massa muscular e essa massa muscular, sem desinserir nenhum tendão, nenhum músculo, e aí nós inserimos os afastadores. Este afastador aqui poderia entrar aqui para afastar essa musculatura e aqui iria um dispositivo daquele de afastamento estático. E aqui um outro afastador poderia vir aqui embaixo, afastando essa musculatura posterior. Então eu tenho dois afastadores que estariam fixos por aquele dispositivo, sem a necessidade de mãos, e o meu quadril completamente exposto para eu poder trabalhar e colocar a prótese ali. Nessas imagens apresentadas aqui, que são imagens tanto de modelos, também utilizados em outro momento, assim como correlacionando com imagens reais de dentro da cirurgia, vocês podem perceber a eficiência desse afastamento sem o uso de mãos para segurar e sem lesionar tecidos ao redor do quadril. Porque no final é isso o que nós queremos, uma prótese colocada tanto na parte femoral, como vocês viram na imagem anterior, como na parte acetabular. Claro que aqui é puramente esquemático, não está exatamente como fica, mas a gente tem uma cerâmica de última geração colocada sem a lesão de nenhum tecido mole, como músculos e tendões ao redor, apenas a abertura capsular e um quadril funcional que dobre e o paciente possa sentar e fazer todas as suas atividades do dia a dia. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês alguns dos diferenciais, primeiro do acesso anterior, todos eles diretos, mas os diferenciais especialmente entre essa técnica do acesso anterior eficiente quando comparado aos outros tipos de acesso anterior e tudo que esses diferenciais representam para você, paciente, na prática. O que vai ter de vantagens para você por executar uma técnica com todos esses detalhes que a gente descreveu. E aí você pode perguntar, Inácio, mas então são tantas qualidades, tantas vantagens, vai me dizer que não tem nada de ruim? O que eu posso te dizer é, muitas das desvantagens ou potenciais complicações que são descritas na literatura, e isso todos os cirurgiões sabem que é uma verdade,
e até mesmo que são ditas habitualmente por outros pacientes, outros profissionais de saúde, mas essa técnica tem determinado problema. Quando nós vamos avaliar friamente, quando a literatura se debruça para avaliar essas potenciais complicações, que às vezes são descritas, ou potenciais desvantagens da técnica, a gente observa que são complicações ou desvantagens associadas não à técnica, associada muitas vezes ao que a gente chama de curva de aprendizado, ou seja, complicações ocorridas com cirurgiões que estão começando a aprender a técnica, porque essa é uma técnica que vem ascendendo no mundo nos últimos anos. Não é uma técnica que todos os cirurgiões eram habituados a fazer. Logo, enquanto eles estão aprendendo, é natural que ocorram algumas complicações. Então, não são complicações ou desvantagens intrínsecas da técnica do acesso anterior, muito menos do acesso anterior eficiente, que é mais reprodutível, como eu mostrei para vocês através do trabalho do professor Korten. Ele que mostrou isso, na verdade. São técnicas de uma curva de aprendizado de alguns cirurgiões que estão se dedicando a aprender isso. Logo, como em qualquer técnica, a experiência é imprescindível para que ela seja o mais bem executada e não traga um índice de complicações adicional. Ou seja, o acesso anterior eficiente realizado por profissionais experientes, assim como todos os trabalhos do professor Korten, mostram um índice de complicação, inclusive mais baixo do que a grande média da literatura dos trabalhos com prótese de quadril de maneira geral. O que eu posso dizer é que a única potencial complicação que é realmente intrínseca do acesso anterior, e eu preciso dizer, eu sou muito franco, é que é aquela diminuição de sensibilidade, uma dormência, vamos dizer, na região abaixo da linha do corte, que acontece na minoria das vezes. Com o acesso tipo biquíni, na linha de biquíni, acontece ainda menos e que, nos poucos casos em que acontece, ela desaparece ao longo dos dias e não gera repercussão clínica para o paciente. Isso não só os trabalhos do professor Korten já mostraram, como também os trabalhos do professor Leunig, que descreveu a técnica do biquíni. Lembrem daquele número, 99,5% dos pacientes submetidos à técnica do biquíni não se queixam de dormência ou de formigamento ou de diminuição de sensibilidade nessa região. Essa seria a única potencial complicação intrínseca da técnica, tá? Porque o acesso posterolateral ou o acesso lateral, eles vão para outra região anatômica onde esse nervinho de pele não passa. E é bom deixar claro isso. É um nervinho puramente de uma região pequena da pele. Ele não inerva nenhum músculo, ou seja, não vai haver nenhum prejuízo real para o paciente, assim como todos os pacientes nos descrevem. E os trabalhos comprovam. Espero que tenham entendido bem o que é o acesso anterior eficiente, os seus diferenciais, que os modelinhos aqui tenham ajudado vocês a compreender melhor ainda tudo isso que a gente falou. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo. Não esqueçam de espalhá-lo, de dar o seu joinha, de se inscrever no canal, de disseminar essa técnica, que é a técnica que mais cresce no mundo, no mínimo, para que as pessoas se informem a respeito dela. Qual vai ser a técnica realizada para a cirurgia de cada um? Isso é uma escolha do paciente, junto com o seu cirurgião, com a que ele tem mais habilidade em executar. Mas conhecer todas as técnicas é um direito que vocês têm e eu brigo sempre pelo direito do conhecimento de vocês. Até o próximo vídeo, muito obrigado.